Turma, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do meu canal. Sou Daniel Lima, estou aqui como o teu professor quando o assunto é emergência e trauma. Olha só, a aula de hoje nós vamos falar sobre icterícia na emergência e o subtítulo, quando é uma ameaça. Ó, aula super importante, imperdível, pega papel e caneta para você sair dessa aula e aplicar no teu plantão, no teu dia a dia, lá na emergência. Inclusive isso aqui serve muito bem, seja para um cenário de pré-hospitalar, mas sobretudo para o cenário de sala de emergência, departamento de emergência, UPA, enfim. Vamos comigo aqui, já começo com o caso do plantão. Chegou essa paciente de 71 anos do sexo feminino, a Dona Maria, com quadro de prurido, prostração. E claramente observamos uma alteração na esclera ali na conjuntiva, na coloração aqui amarelada. Associado a isso, ela tinha o quê? Aumento do volume abdominal, piparote positivo, presença de ascite e também ali um consumo, paciente emagrecida. Outras informações, que ela era fumante ativa há décadas. E aí, o que se destaca também é justamente o tema da nossa aula hoje, que é o achado da icterícia. O objetivo dessa aula, você vai aprender quando uma icterícia em um paciente na emergência é uma ameaça, para que você possa identificar esses pacientes que muitas das vezes a icterícia, ela, na grande maioria dos casos, ela pode ser investigada a nível ambulatorial, ou seja, não é um caso de emergência, não é uma urgência, mas existe casos, situações que você deve saber e dominar para que você possa identificar a gravidade desses pacientes. Então vamos lá, acompanhe aqui comigo, vamos começar a falar sobre a icterícia propriamente dita. Bom, turma, a icterícia é uma manifestação clínica justamente observada, essa coloração amarelada na pele, na conjuntiva e também nas mucosas. E o problema aqui é relacionado com bilirrubinas, o excesso de bilirrubinas. E nós sabemos que existem as bilirrubinas indiretas. Bilirrubina indireta, turma, vamos lembrar aqui rapidamente. A bilirrubina indireta é aquela relacionada lá no grupo, lá no M da hemoglobina. 90% ali do M está na hemoglobina. Então a bilirrubina indireta vem desse metabolismo lá do M, da degradação do M. E aí vai passar lá pelo fígado, sofrer todo o metabolismo pelos hepatócitos. E lembrando que essa bilirrubina aqui indireta, ela é lipossolúvel. Só que lipossolúvel não dá muito certo não. E aí ela é transformada em uma bilirrubina direta. Uma bilirrubina direta. A bilirrubina direta é a que vai ser eliminada lá pelos canalículos biliares, lá pela vesícula, e vai ser eliminada então passando pelo intestino e também uma parte de eliminação renal. E aqui ela vai ser o quê? Hidrossolúvel. E um detalhe que nós temos que agora enfatizar é como eu reconheço. Portanto, um doente que tem icterícia lá na emergência e é uma ameaça. Quando que eu vou ficar com o pé atrás? Quando que eu vou ficar, opa, tem algo aqui, tenho que reconhecer esse paciente como uma gravidade. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Olha só, turma, 3 pontos fundamentais. 3 agravos na emergência pode ser uma ameaça nesse doente com icterícia. Então vamos lá. Primeiro, hemólise maciça. Turma, o paciente pode estar tendo uma hemólise maciça. Lembra, a bilirrubina indireta vem da degradação do M que está na hemoglobina. E aí nós vamos ter o aumento da bilirrubina à custa de bilirrubina indireta, aumentando as bilirrubinas totais, à custa da indireta. Ó, lembrando que a icterícia, ela tem sua manifestação clínica quando nós temos aumento da bilirrubina acima de 2 a 3 vezes maior do que os seus valores normais. Clinicamente ser evidenciada a icterícia. E aqui nesses pacientes, a hemólise maciça, vamos lembrar, sepse, uma causa que pode levar a hemólise maciça. Uma infecção, por exemplo, por clostrídio. Pessoal, infecção por clostrídio, lembra lá? Vai,
colite pseudomembranosa, fulminante, gravíssima, e que pode acontecer inclusive na malária, em áreas de risco, como na região amazônica. Malária pode também levar a uma hemólise maciça. Um outro agravo que nós temos que ficar de olho nesses pacientes é a possibilidade da colangite, obstrução da via biliar, muito comum na emergência, turma, principalmente associado com coledocolitíase, o que pode ser também relacionado com tumor da via biliar. Inclusive, pega essa aqui, ó, quando você encontra paciente que tem uma icterícia flutuante, tem momentos de icterícia com aumento de bilirrubina, depois tem um tempo de melhora e volta novamente, bem provavelmente você está diante de um quadro de coledocolitíase. Agora, quando você tem uma icterícia monótona, chata, constante, associada com bilirrubinas acima de 15, olha, provavelmente você está diante de uma icterícia, uma síndrome colestática associada com neoplasia, por uma obstrução de um tumor periampular, por exemplo. Terceiro ponto e terceiro agravo que pode ameaçar a vida vai ser o paciente com hepatite fulminante. Eu já tive a oportunidade de atender na emergência um paciente jovem do sexo masculino, onde ele fez uso de dezenas de cartelas de Tilenol, paracetamol, e que levou a uma hepatite fulminante. Esse paciente encaminhei para um centro de referência de transplante de fígado para fazer o transplante. É uma das indicações de transplante hepático na emergência, é justamente a presença de uma hepatite fulminante. Então, trazendo para vocês 3 agravos fundamentais que você deve reconhecer na emergência e não deixar passar esses pacientes no teu dia a dia, no plantão. Então vamos seguindo aqui, turma, e eu trago para vocês como o objetivo é reconhecer as condições que agravam a vida, que ameaçam a vida. Eu tenho que ter então gatilhos. Eu tenho que reconhecer pontos de gravidade nesses pacientes. E eu trago para vocês aqui 5 pontos que devem ser avaliados nesses pacientes. E antes de ir para esses 5 pontos aqui, turma, olha, se você não se inscreveu ainda no meu canal, vai lá, muito rápido, é gratuito, só clicar, assim você vai receber as notificações rapidamente, toda vez que eu tiver um conteúdo, uma nova aula aqui no canal. Se está gostando dessa aula, curte, compartilha também, vamos alcançar mais e mais profissionais, colegas médicos, para que a gente leve esse conteúdo de qualidade, para que você faça diferença no teu plantão. Eu estou aqui não só como professor, mas como médico plantonista, que atua ativamente na emergência há vários e vários anos. Então vamos comigo aqui, ó. Primeiro ponto de reconhecimento é hipotensão. Paciente ictérico com hipotensão, pH sistólica abaixo de 90, opa, isso é critério de gravidade. Outro, encefalopatia, ou até mesmo paciente que tem rebaixamento do nível de consciência, alteração do nível de consciência. Isso é um alerta para a gravidade no doente ictérico. A presença de febre associada com dor abdominal. Paciente que tem hemorragia, epistaxe, sangramento da gengiva, hemoptise, hematêmese, isso tem que ser identificado. Fique muito atento para isso. Função renal também do paciente, teste de coagulação também tem que ser verificado nesse paciente. Lembra que existe fator de coagulação dependente de vitamina K que são metabolizados lá no fígado. E o paciente com insuficiência respiratória. Esses são os 5 pontos de identificação que você tem que ficar alerta para reconhecer esse paciente com icterícia na emergência. E é oportuno também destacar colangite. Turma, a colangite é justamente um quadro de infecção das vias biliares causada por obstrução, e aí vai ter uma infecção bacteriana ascendente e devemos encontrar tríade Charcot. 50 a 75% dos pacientes têm a tríade Charcot. Vamos lembrar o que é a tríade Charcot, turma? Presença de dor, aqui é dor abdominal, já que é colangite, no quadrante superior direito, febre ou calafrio, e aqui geralmente uma febre alta, e o paciente com icterícia. Essa é a tríade Charcot. Temos também pêntade de Renault, que é, além da tríade, associado hipotensão e confusão mental, reforçando os critérios de gravidade nesses pacientes. Lembrando que a colangite, ela pode acontecer até mesmo após uma CPRE, até 72 horas após
e geralmente é o ponto mais crítico de possibilidade de evoluir com colangite em pacientes após uma CPRE. Então, muito atenção. E aqui eu trago como mensagem final para você ter cuidado com o paciente idoso. Reconheça de maneira muito sutil essas alterações e esses achados no paciente idoso, porque ele pode ter apresentações atípicas e lembra que o paciente idoso, ele é um paciente que tem associado outras morbidades e a sua própria fragilidade, de maneira que ele pode evoluir com uma gravidade muito mais acelerada e rápida quando comparado aos pacientes adultos. Essa foi mais uma aula para que você possa aplicar de maneira prática no teu dia a dia e falamos aqui sobre a icterícia, tendo um ponto de vista no reconhecimento de gravidade e em que situações ela pode ameaçar a vida. O convite de sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau, até o próximo conteúdo.